3, 2, 1. Olhos abertos. Fala, meu amigo Rafael Baltresca aqui do canal Hipnólogo. Hoje com ele, The Man, The Legend, The Guy, The Great, Tom Lucas. Ah, sou eu? Achei que tinha mais alguém aqui atrás. Não tinha, mas como ele foi embora, aí ficou você mesmo. Ficou eu mesmo, é o Tom jeito. Lucas aqui do Hipnotime. Fala, Tom, beleza? Pô, fala, Bal, beleza. Obrigado por ter vindo aqui. Putz, é um prazerzaço te receber aqui na minha casa, meu escritório, minha vida. Finalmente eu conheci o QG do Hipnólogo. QG amarelo. Cara, que coisa linda, que emoção tá aqui. Tom, você acabou de se formar em psicologia com especialização em terapia cognitivo-comportamental, é isso? Essa coisa louca aí do nome grandão mesmo. Eu já estudava hipnose antes de entrar na faculdade, né? Por conta de eu trabalhar como instrutor de mergulho, então usava hipnose para algumas coisas lá. E comecei a aprofundar mesmo no início da faculdade. Cara, eu hipnotizava na faculdade, aí o pessoal assim, para com esses negócios, você tá banalizando a hipnose. Vinham os donos da hipnose na época e falavam assim, olha, você está banalizando, usando para formas que não são corretas. Eu falei, cara, existe um manual da hipnose? para o que pode, que não pode. Barato, utilizando... As pessoas não podem se divertir, sabe? Isso, então, coisa séria. É, coisa séria, não pode. Depois de um tempo eu fui palestrar, fui convidado a palestrar numa semana da psicologia para falar sobre hipnose. Aí eu falei, pô, legal, é uma oportunidade bacana. Uma abertura. Foi uma abertura. Aí eu comecei a ganhar esse espaço dentro da faculdade. E as pessoas começaram a ver que eu tava trabalhando de forma séria, começaram a ver meu trabalho de clínica, viu que eu tava dando cursos, que eu ia em programa de televisão dar entrevista sobre hipnose, tava dando palestra. Isso meio que foi ajudando os professores a olhar assim, pô, o Tom tem um trabalho sério com esse negócio. Quando chegou nos últimos semestres, eu falei para minha professora orientadora do estágio de TCC, eu falei, olha, eu quero fazer meu TCC sobre hipnose. Aí ela falou, que legal, eu topo. Eu acho que isso ensinado de forma correta deve ser bacana. E nas conversas que eu tive com ela, foi super bem legal. E ela topou. Aí eu fiz um TCC que o tema é terapia cognitivo-comportamental e hipnose, interfaces da atualidade. Qual que foi a proposta dele? Resgatar a história da hipnose, desde lá da época do Mesmer até os mais atuais, Elman e Erickson, passando para a questão de como ela é vista como uma coisa mística, como ela passou a ser científica, passou pelo Freud. Então a ideia era atualizar o discurso do psicólogo falando que a hipnose não presta. Né? Então tirar esse discurso e colocar um discurso novo. Eu justificar o porquê que os psicólogos tinham esse discurso e falar, olha, não é bem por aí. Vamos ver o real motivo. E disso tratou meu TCC. Então passou por esses motivos que o Freud abandonou a hipnose, como que foi a era pós-freudiana da hipnose e como que ela agregava junto com as técnicas da TCC. Entendi, aí que entrava a TCC. Daí entra a TCC. Daí eu fiz um resgate histórico da TCC, explicando o que é, como que ela funciona, e um capítulo de hipnoterapia cognitiva, que é a hipnoterapia junto com as técnicas da terapia cognitivo-comportamental. Muitos hipnotistas metem o pau na psicologia. Eles ficam tristes com os psicólogos, mas porque a briga é antiga. E vinha o psicólogo e o psicanalista meteu o pau na hipnose também. Fala uma coisa, hein? Não essa rincha, mas por que a psicanálise, o psicanalista ou o psicólogo, ele bate tanto, hein, no hipnólogo? Será que teria alguma coisa do passado aí que os hipnólogos não estão sacando? O cara que fala que psicologia não presta pra nada e trabalha com hipnose, cara, esse cara não entende nada, nem de hipnose e nem de psicologia. Pra quem tá ouvindo a gente, assim. O argumento é esse: a hipnose é efetiva em uma sessão, em 2 sessões, regressão de idade ou sugestão direta ou âncora, sei lá o que. Você resolve o problema do sujeito com hipnose. Na psicologia, você vai demorar 3 anos, na psicanálise 1 vida e meia. Esse é o argumento. Esse é o argumento. Mas são argumentos falaciosos também, porque as pessoas que geralmente falam, eu resolvo qualquer coisa numa sessão. Cara, é um cara que também acham que a hipnose é uma coisa milagrosa. Não é assim que funciona. Você não pode falar que eu vou resolver qualquer coisa numa sessão, 2...
Beleza, muita coisa se resolve com certeza. Agora, a questão não é tempo. A gente sabe que a hipnose acelera, a hipnose é um catalisador de processos. Isso, sem dúvida, isso a gente vê, para quem atende na clínica já percebe isso, as próprias pessoas que passaram pelo processo. Agora a questão é, eles falam que assim, as técnicas da psicologia são lentas, as técnicas da hipnose são rápidas. Na verdade, quando a gente para destrinchar as técnicas de hipnoterapia, a gente percebe que hipnoterapia, na verdade, não existe, nunca criou nada. Porque quando a gente fala é uma adaptação de regressão de idade, por exemplo, sim, a teoria por trás da regressão de idade não é da hipnose. É Freud. Porque o Freud vai falar de memórias reprimidas, o Freud vai falar que os problemas estão na infância, no momento da castração, no momento do Édipo, toda aquela coisa da teoria psicanalítica, e que a hipnose vai voltar, quando fala em regressão, a causa, por exemplo, vai voltar geralmente numa questão da primeira infância, onde normalmente estão os problemas. Então isso é puramente psicanálise. Só que a psicanálise, pelo método da associação Livre, vai levar aí sessões, anos e anos e anos e anos, para se chegar naquilo. Quando o Freud fala que ele abandonou a hipnose, existem vários motivos para isso. Um deles é essa questão da habilidade. O Freud estudou hipnose com o Charcot, primeiramente, com o Bernheim, o Hippolyte Bernheim, que tinha treta com o Charcot, inclusive, que também era lá de Paris. O Charcot era do Hospital de Salpêtrière, e o Bernheim da escola de Nancy, e as duas tinham pensamentos diferentes. Quem já assistiu aquele documentário Freud Além da Alma, que aparece o Freud falando, ele parece um pato fanho falando. Ele tinha uma voz muito estranha. Então você imagina, um cara vai hipnotizar com uma voz bizarra, com um bafo de charuto, sabe? Isso é extremamente incômodo para as pessoas que estão hipnotizando ele. Então, isso diminuía a eficácia técnica da aplicação da hipnose pelo Freud. Ele não tinha conhecimento das técnicas que a gente tem hoje em dia. O Freud morreu em 1938. As técnicas do Dave Elman, que a gente conhece hoje, foram ensinadas pela primeira vez em 1949 para a Associação Médica dos Estados Unidos. Depois de 11 anos a morte do Depois Freud. de 11 anos que o Freud tinha morrido. Então, quando o Dave Elman e o Milton Erickson nos Estados Unidos estavam desenvolvendo as técnicas mais atuais de hipnose que a gente conhece, o Freud estava lá, senhorzinho, com câncer de boca, e ele estava na Europa, então ele morreu lá. Não tinha um grupo de WhatsApp, hipnólogos famosos do mundo, em que o Dave Elman vai mandar uma mensagem: olha, Freud, desenvolvi um negócio legal aqui, estuda aí. Não tinha essa comunicação rápida. Então o Freud morreu sem saber quem era Dave Elman, sem saber quem era Milton Erickson. Então não tinha o que a gente sabe, o Freud não teve esse conhecimento. Outro motivo: o Freud falava que hipnose poderia causar memórias falsas. Como ele tratava muito a questão da infância, ele falava que o médico, como ele referia nos livros dele, falava de psicanálise de médico, ele poderia, através do próprio achismo dele daquele caso, sugerir algo que viraria realidade para o paciente. Então, naquele tempo, tinha muito caso, por exemplo, de abuso sexual na infância. Vamos supor, chega uma mulher falando que eu tenho um problema assim, assim, assim. Com quem que você é criado? Eu fui criada com um tio meu. Aí ele já começava, fala mais do seu tio. Meu tio ficava cuidando de mim quando eu estava sozinho em casa. Aí o psicanalista pensava assim: eu acho que esse tio pode ter abusado dela. Aí o que ele fazia? Então, me conta mais, como que eram os momentos íntimos que você tinha com seu tio? Às vezes aquilo nem existiu, mas pela paciente estar sob hipnose, ela começava a falar. Então, aí seu tio chegou perto de você e começou a te acariciar. O que aconteceu depois? Ele dava uma sugestão. E a pessoa começava... Indireta e sem querer. Sem querer, né? Sem ser por maldade. Sim. Mas ele achava naquilo, e aquilo gerava memórias falsas. Aí a pessoa voltava do estado de transe falando: meu tio me estuprou. E isso gerava um problema gigantesco. Outro ponto que levou o Freud a abandonar a hipnose: ele falava que a hipnose reduzia as resistências. Então aqueles mecanismos de defesa, e essas resistências eram fundamentais para o processo de análise. Então o processo de transferência, contra-transferência, aquela coisa do paciente chegar e falar assim: você é um idiota, eu não quero, porque você é um bosta de um terapeuta e esse negócio não vai funcionar para mim. Ele precisava disso para a terapia, para que a psicanálise funcionasse. Porém,
o Freud voltou a falar de hipnose no final da vida. Ele falou que muita coisa que ele falou foi de certo exagerado. Quando ele fala isso no livro dele, chamado Construções em Análise, que foi o último livro lançado em 1936 ou 37. Então ele voltou a falar de hipnose. Agora o que acontece? Os hipnólogos desconhecem todos esses motivos. Os psicanalistas idem. Quando na faculdade de psicologia a gente ouve falar de hipnose, quando a gente está estudando sobre a pré-história da psicanálise, que é quando o Freud começou a estudar a hipnose com Charcot, foi lá estudar as histéricas, lá no Hospital de Salpêtrière. É isso que é ensinado. E aí o Freud aprendeu hipnose com Charcot, passou um tempo usando hipnose, viu que não funcionava, deixou de lado e começou a criar a terapia pela fala. O Breuer, inclusive, também usava hipnose. Eles desenvolveram a associação Livre, o método catártico, que é o que o Breuer utilizava, que foi o primeiro passo para a associação Livre e essa terapia pela fala. E aí começa a falar de psicanálise. Ou seja, eles nem entram muito no detalhe da hipnose. O Freud começou, viu que não funciona e jogou fora e criou a psicanálise. Quer dizer, muita gente pega essa linha, essa fala e vira um todo. E vira um todo. E o que acontece? Na faculdade de psicanálise, de psicologia, os estudantes escutam isso nos primeiros semestres, eles são crus, eles não entendem nada de psicologia. E vira uma verdade até o fim da vida. E aí fala, cara, eu não conheço nada de psicologia. Entrei agora, a pessoa já falou isso, logo a hipnose não funciona. E isso acaba contaminando as pessoas que nem vão para psicanálise, mas carregam esse discurso que a professora ou o professor de psicanálise falou no começo da faculdade e leva isso como um todo. Então o aluno passa a faculdade inteira sem ouvir falar de hipnose, o contraponto, e fala assim, bom, já que ninguém mais apareceu para defender, a pessoa que chegou acusando está certa. E isso acaba que contamina o curso todo de psicologia. Tom, teu canal vou deixar aqui na descrição já, para as pessoas te curtirem, te assistirem. E você está com um curso também, né? Fala rapidinho do seu curso. É um curso que estuda psicologia, que ensina um pouco de psicologia para hipnólogos, é isso? Exatamente, é um curso chamado Psicologia Aplicada à Hipnose, que tem justamente essa coisa de unir essas duas coisas, a psicologia com a hipnose, ensinando as bases das técnicas de hipnose que as pessoas conhecem com a teoria da psicologia, porque muitas das coisas que as pessoas usam têm uma raiz na psicologia. Então é justamente para isso, porque quem entende só de hipnose não entende nada de hipnose. Tem que entender as outras coisas também. Disso. Você colocou isso no Face um dia desse, foi? Foi. Você entende só de uma coisa, meu amigo. Você não entende. Você não entende nem dessa coisa. Nem dessa porque coisa. muito dessa coisa está nas outras coisas. Está nas outras coisas, isso é fundamental. Uma frase coisada, né? Fiquei bem coisado. Como que o pessoal descobre sobre esse curso? www.comohipnotizar.com.br. Tem minha agenda lá de... Curtiu? Curti demais. Valeu, demais. Tom, show de bola. Nossa, curtiu? valeu. Mete uma voadora no like, dá uma curtida nesse vídeo, compartilha aqui com seus amigos, né? Compartilha coisa Manda pras boa, cara. pessoas. Para de ficar compartilhando bobeira, compartilha coisa boa. Inscreva-se no canal, porque toda semana, acredite ou não, mais de 2 anos já, tem vídeo no canal. Então, tá no celular? Ativa aquele sininho lá, que parece um... Ativa aquilo ali para você ser o primeiro a saber das novidades. Quer abrir novas possibilidades na sua mente? Então acesse aí www.ohipnologo.com.br/janela. É a nossa janela hipnótica com um monte de coisa legal para você. Bom, é isso. Eu te vejo então na semana que vem para mais um vídeo aqui no canal O Hipnólogo. Nos vemos lá. Valeu, Tom, e tchau!